mais um episódio do podcast Mais Mulher, esse lugar acolhedor feminino que você pode sempre chamar de seu. E o tema desse podcast tá assim, maravilhoso. Você, mulher que se percebe sempre repetindo, sabe aquela coisa assim? Eu tenho o dedo podre, eu nunca escolho uma pessoa boa, sempre tem alguma questão, né? Um relacionamento tóxico, abusivo, enfim. Então esse podcast é pra você que quer mudar essa realidade, que quer atrair um relacionamento saudável, um relacionamento que te faça bem. E pra isso, a gente convidou ela, e eu vou até pegar aqui, porque o currículo dessa mulher, gente, vocês estão entendendo. Ela que é terapeuta, programadora mental, terapeuta corporal, reikiana, especialista em psique feminina, criadora da PNL sistêmica, formação em neurociência e trauma, facilitadora de círculo de mulheres e estudo sobre relacionamentos amorosos, autoestima e mentalidade, com mais de 1000 horas de atendimento clínico. Vanessa Verzelloni, é assim que pronuncia seu sobrenome? Verzelloni. Bem-vinda, Vanessa. É muito bom te receber aqui no Mais Mulher pra gente falar desse tema. Muito obrigada, Eugênia. É uma honra e uma alegria estar aqui, receber esse convite de você, ter esse espaço, né, para mulheres, para poder compartilhar e contribuir com um pouquinho, né, da minha experiência, dos aprendizados que eu tive na minha jornada. E eu espero que contribua, né, para as mulheres que desejam estar atraindo uma relação saudável e estar saindo desses padrões tóxicos e abusivos nas relações. É o que queremos. Sim. E antes da gente entrar nesse tema, conta um pouquinho para nossa audiência, assim, a sua trajetória profissional, quais foram os acontecimentos decisivos que te levaram a fazer o que você faz hoje, a se direcionar para mudar essa realidade dos relacionamentos amorosos. Conta um pouquinho pra gente dessa história. Eu me formei na graduação em Engenharia Civil. E naquele momento eu não me conhecia, eu não sabia quem eu era. E eu acarretava, sequências de relacionamentos falidos, desde os 14 anos de idade, sofrendo muito nas minhas relações amorosas. E aí eu já estava me sentindo muito mal com a faculdade, me sentindo muito mal no trabalho em que eu estava, que eu era concursada. E a engenharia é bem masculina, né? Sim, só homens, né? Então, achava aquele tanto de homens e via esses padrões nos homens, né? Então, também nessa idade, todo mundo muito imaturo, homens buscando relações superficiais, rasas, né? Essa coisa de fica com uma aqui, fica com outra ali, não queriam relações sérias. E eu acabava me espremendo pra caber, né? Então, desde os 14 anos, foi quando eu vivi meu primeiro namoro, eu experienciei traumas em relações amorosas. Porque os homens acabavam me rejeitando, me abandonando ou me traindo. Porque eu tinha um padrão, uma ferida muito forte de rejeição, de traição, de relações tóxicas, de estar atraindo esse tipo de homem indisponível, esse homem que não está disposto a construir uma relação. Era esse tipo de homem que eu atraía. E aí, repetidas vezes eu vivendo isso, quando chegou esse pico de estresse na faculdade, eu entrei numa depressão profunda, eu tive transtorno do pânico e muitas crises de ansiedade. E aí eu cheguei no momento e falei, não, pera, eu vou precisar de um psicólogo. Tava muito ruim, eu não tava dormindo, tava dando crise de enxaqueca, então fui psiquiatra, psicólogo... Pacote completo. Pacote completo, vamos ver o que tá acontecendo comigo, né? Isso não está certo. Então chegou no ápice da dor. E esse ápice da dor fez com que eu buscasse algumas coisas para me auxiliar. Então, né, esse atendimento psicológico, esse acompanhamento de ter um psicólogo para me ouvir e para trazer alguns feedbacks. Através disso, a minha mãe começou a contar coisas da minha infância. Ah, eu chorei a sua gravidez inteira. Pergunta para ele se tem alguma coisa a ver. Ah, aconteceu isso na minha... Né, eu e seu pai separamos com 3 anos. Então, teve essa dor, né, do divórcio que você passou. Pergunta se tem alguma relação. E aí... Foi trazendo consciência. Sim, fui vendo o que tinha acontecido comigo, por que eu tinha tanta dor emocional, que eu sempre achava que era por causa das relações. Então eu vivia nessa dor emocional, no buraco existencial, sabe assim, o coração doía, eu pensava assim, tem algum problema comigo? Esse vazio que me tomava, sabe, conta, que fazia com que eu me sentisse sem valor, não gostando de mim, não gostando de quem eu era, achando que tinha um problema comigo. Isso me consumia. E aí o que eu buscava? Tampar esse buraco com relações.
Então esse buraco existencial, esse vazio interno, que era a carência afetiva em excesso, né, devido aos meus registros da infância, eu buscava tampar com o homem. Só que eu, nessa dependência emocional, nessa carência excessiva, atraí o quê? Homens indisponíveis, homens com padrões de manipulação, homens com padrão narcisistas, homens que traíam. Só a camada ótima da sociedade para relacionamentos. Então eu podia bem dizer que eu tinha esse dedo podre que você falou no começo. Eu eram todos os dedos podres. Podia escolher com qualquer um deles que não vinha nada que prestava. Por quê? Porque dentro de mim eu tinha... Era como se fosse uma fechadura. Então, a vida, você tem uma fechadura e você tem a chave. Os padrões delas não são iguais, elas não são iguais, mas uma encaixa na outra. Então o meu padrão era ser dependente emocional e ter uma carência em excesso, ter uma baixa autoestima, não gostar de mim mesma, não ter vida interior. E eu atraí o quê? Pessoas que utilizavam disso para me manipular. Perfeito. Então as relações abusivas, que a gente chama, elas têm esses dois padrões, a fechadura e a chave. Então, se a pessoa atraiu essa relação, é porque tem algo nela ressoando com aquilo, porque senão ela não atrairia. Entendi. Então, na sua trajetória, o que você está me dizendo é, né, que na sua trajetória, o que te levou a se direcionar para isso foi você viver na prática muitas experiências e que você foi tendo consciência de que o que você atrai é o que vai ressoar com o que está doendo dentro. É isso mesmo? Isso mesmo, que as suas feridas, elas vão magnetizar, atrair algo do polo contrário, mas nessa mesma frequência. Então, a dependência emocional e a carência afetiva atrai manipulação. Perfeito. E dentro desse sentido, assim, como que você definiria, né, com a sua prática clínica, com tudo que você caminhou, como que você vê um relacionamento saudável, sabe? Como é que você definiria, assim, um relacionamento saudável tem essas características, ou vai para esse lado aqui, sabe? Sim. Pra mim, uma relação saudável, ela parte dessa composição de duas pessoas saudáveis, de duas pessoas inteiras, e não de metade de laranja que se completam, a tampa e a panela, não. Precisa haver um transbordo interno. Você não pode achar uma relação saudável, atrair uma relação saudável se você tá com vazio interno. Você precisa estar transbordando amor de dentro de você, tá com uma vida interior, ter hobbies, ter amigos, saber o que você gosta, saber quem você é, ter esse autoconhecimento. Então, outro pilar importante para atrair relações saudáveis é se conhecer. Estar disposto a se desenvolver, a amadurecer, a construir laços a partir desse preenchimento interno e não mais desse vazio. E a partir disso, na construção da relação, eu vejo que é muito importante a comunicação, uma comunicação clara, assertiva, que parte do princípio da verdade. Então, essa permissão interna para você já sabe quem você é, você pode ser de verdade naquela relação, você é acolhido por isso e você acolhe a verdade do outro. E a partir dessa verdade, vocês vão se comunicando, buscando formas respeitosas de se comunicar, comunicando claramente quais são os seus limites, o que você está sentindo, podendo contar com o apoio do outro. Então, pedir ajuda, comunicar essa necessidade de ajuda de uma forma também clara, educada, sabendo que o outro também tem um limite, né? E uma forma de poder dar essa ajuda. Então, esse lugar de contar com apoio, ter companheirismo. São duas pessoas saudáveis dispostas a construir uma relação saudável. Porque precisa ter uma troca, sabe? Essas relações, por exemplo, que não estão saudáveis, às vezes uma pessoa tá dando, não, eu vou fazer tudo por você, eu vou te salvar, eu vou te dar todo o amor do mundo, e a outra nada. Não é saudável, né? Então precisa haver essa reciprocidade, essa disposição mútua de construir uma relação saudável. Porque as relações saudáveis são construções. Perfeito. Você foi falando disso, eu lembrei de uma lei universal, que é a lei do dar e receber, né? E eu vi hoje um carrossel, eu acho que é as sincronicidades, né? As coisas vão acontecendo. Eu vi hoje esse carrossel, que falava assim, né? O carrossel mostra um filho indo conversar com o pai. O pai tá pescando, aí o filho vai lá e fala assim, pai, queria te perguntar uma coisa, assim, como é que você sabe que a pessoa é a pessoa certa pra você? Porque eu tô apaixonado. Aí o pai fala, meu filho, e era à noite, né? Aí ele fala assim, você tá vendo a lua? Tô vendo. Tá vendo que ela brilha? Sim. Aí ele fala, o que faz ela brilhar? Aí ele, o sol. Aí ele pegou e falou, é isso. Você vai saber que é a pessoa certa pra você quando ela te permite brilhar, quando ela
reflete para que você brilhe, sabe? Eu achei muito legal e eu acho que... Você acha que tem a ver com isso? Acho que tem a ver com isso no sentido também de você já tem o seu brilho, né? E o outro permite que você brilhe. E o outro também pode impulsionar, incentivar esse brilho seu, né? Então a pessoa ser uma incentivadora, né? Na relação, ser incentivador do outro. Então, em relações saudáveis, acontece o crescimento das pessoas. Então, as duas pessoas vão crescendo juntas, porque elas se impulsionam a brilhar, se impulsionam a se conectar com quem elas são em essência, a lapidar, sabe, os padrões de dor, a crescer como ser humano, a amadurecer. Então, a relação saudável, ela também é um lugar de muito crescimento e muito amadurecimento, né? É uma escola profunda da vida quando ela é saudável. Então, o que você está me dizendo é que para atrair um relacionamento saudável precisa ter essa disposição interna de se conhecer, de saber o que dói, o que não dói, o que me afeta ou como que eu não consigo. Então, para atrair um relacionamento saudável, essa conta precisa bater, precisa ter essa disposição. É isso? Isso. As duas pessoas precisam estar dispostas a se conhecer, em primeiro lugar, e a se abastecer internamente. Então, como diz a minha mãe, eu preciso ir pronto de casa, entendeu? Então, não quer dizer que você não vai continuar o processo de desenvolvimento na relação, mas quer dizer que você precisa ter se preparado antes. Então, para tudo na vida, a gente estuda, né? Então, você vai lá para a faculdade de engenharia civil para ser engenheiro civil. Aí você vai lá na faculdade de farmácia para ser farmacêutico. Mas aí a gente vai para a vida para se relacionar e a gente não parou para pensar como é se relacionar de forma saudável, como é se relacionar de forma saudável comigo. Então, eu tenho o aparelho mais tecnológico e avançado da Terra. Você tem, todos nós temos, né? O corpo humano. E aí, quando a gente compra um celular novo ou um eletrodoméstico novo, o que acontece? A gente pega lá o manual de instruções, se você não sabe utilizar aquilo ainda, estuda o manual de instruções para que você utilize esses instrumentos de uma forma muito boa. Com o corpo humano, a gente recebeu ele de graça, muito obrigada, vida, mas a gente não para saber como ele funciona. Como é que é esse corpo? Como que são essas emoções? O que são emoções? Como elas funcionam em mim? O que é essa tal de mente? Como ela funciona? Para que ela serve? Como que eu tenho um autodomínio desse sistema corpo-mente, né, em que eu habito? Quem sou eu? Sabe, essas coisas de descobrir como utilizar essa ferramenta incrível. Adorei essa analogia, ficou bem claro. E aí, se eu não sei como que é me relacionar comigo e com essa ferramenta, é o primeiro passo para eu saber como vou me relacionar com o outro, porque o outro também tem uma ferramenta incrível dessa, o outro também vai ter emoções, o outro também tem uma mente, tem padrões. Então, se eu aprendo a observar isso em mim, fica mais fácil também de me relacionar com o outro. Eu aprendo a me relacionar de forma saudável comigo, para que isso esteja disponível e eu então possa me relacionar de forma saudável com o outro a também. partir de um transbordar, né? Isso. E a PNL sistêmica tem a ver com isso porque ela criou o método, né? Porque a PNL é um método que existe. E aí você trouxe um pouquinho do seu tempero ali e criou a PNL sistêmica, não é isso? Conta um pouquinho pra gente e como que é a atuação, né, assim, da PNL sistêmica voltada para trabalhar essa questão, de trabalhar crenças e emoções para quem quer atrair um relacionamento saudável e duradouro. A PNL sistêmica, na verdade, ela já é criada, né? Não fui eu que criei a metodologia. Eu apenas incluí dentro da metodologia alguns outros estudos que eu tenho, por exemplo, como estudo do trauma, outros estudos de mentalidade, estudos de neurociência, para agregar ainda mais nessa metodologia que é a PNL sistêmica. Perfeito. E agora venho aplicando como um método, né, para que mulheres atraiam relações saudáveis, que é o método Amar Consciente, que une todas essas ferramentas. E aí, a PNL sistêmica, ela me auxiliou muito nesse processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento, porque ela é uma ferramenta baseada no funcionamento da mente, das emoções e desse sistema nervoso, né, que faz com que a gente haja, sinta, pense, ouça, e como que a gente se coloca na vida. Então, eu fui lá e entendi como foram criados esses padrões de dor que lá atrás eu tinha descobrido que eu tinha. Então foi através do que eu ouvi, foi através do que eu vivi. Isso ficou armazenado aqui no meu sistema nervoso em forma de conexões neurais. Isso não passou
ainda está aqui no meu sistema nervoso. Eu ainda estou agindo a partir de padrões que ainda existem no meu sistema nervoso. O que eu preciso fazer? Eu preciso atualizar esses padrões. Então, a PNL, ela traz essa visão de que é como se a nossa mente fosse um computador, tivesse um HD. Nesse HD, tá tudo armazenado. Todas as nossas emoções, todas as nossas experiências, todas as nossas memórias. Então, isso foi armazenado em forma de conexão neural e virou crença. E essas crenças, né, são verdades absolutas que a gente carrega sobre a vida, sobre nós mesmos e sobre os outros. Então, às vezes a pessoa pensa, eu tenho dedo podre, eu só atraio homem que não presta. Ela viu, experienciou, né? Pode ser a mãe dela que atraiu pessoas assim e falou isso, e ela gravou essa informação, e aí o inconsciente dela passa a repetir para economizar energia, do tipo, já tive esse aprendizado, então... É isso que eu queria contribuir, assim, que uma vez eu escutei essa analogia que fez muito sentido, né, de tudo isso que você explicou, para ficar mais simples, me explicaram assim, né, que é como se esses campos neurais é como se a gente abre um trieiro, né, não tem um campo, assim, que tá cheio de mato, de capim ali, aí você abre um caminho, né, aí você abre esse caminho e você vai sempre por esse caminho, porque o cérebro ele tem isso, né, de economizar energia. Então, para ir mais rápido. Então, se aqui já está aberto, eu vou por aqui. E aí, esse processo da PNL, eu queria que você falasse um pouquinho mais o que significa, né, a sigla PNL, de uma forma mais básica, para quem não tem nenhum conhecimento sobre isso, conseguir entender. Entendi. Mas o que basicamente ela faz é isso, é abrir novos trieiros, né, abrir novos caminhos. É isso mesmo? Sim. A sigla significa Programação Neurolinguística. Aí tá, o que significa isso? Porque ficou difícil ainda assim, né? Resolveu. Não, resolveu. Linguística quer dizer a linguagem, né, do corpo. Então é como a gente experiencia a vida. Do tipo, a vida tá acontecendo, como é que enfia dentro do nosso cérebro essas informações? Através dos sentidos. Então a linguística é a linguagem do corpo, né? Sensação, olfato, tato. Então tudo isso é absorvido através, né, dos nossos sentidos para dentro do sistema nervoso. Então, por exemplo, eu senti aqui, aí eu pego essa sensação de sentir isso, o meu corpo manda um sinal pro meu cérebro e grava lá, a mesa é lisa, mas ela é firme. Entendeu? Entendi. Então, a partir dos sentidos, eu gravo no sistema nervoso uma programação de como é cada coisa. Por isso que eu digo que é como se fosse um computador, entendeu? Sim. E nesse sentido, Vanessa, que a gente falou, né, dos trieiros, que tá aqui, que a gente vai viciado nesse, que a PNL, ela auxilia justamente nesse processo de abrir novas fronteiras, né, novos caminhos. Conta um pouquinho pra nossa audiência, assim, pra quem tá assistindo a gente, como que é a atuação da PNL sistêmica nesse sentido, sabe, assim, no seu atendimento, como é que você faz isso através da técnica, entende? Nos atendimentos, né, hoje em dia eu realizo atendimentos online. E aí eu vou perguntando para a pessoa, são perguntas mágicas, vamos dizer assim. Dentro da PNL sistêmica, a gente tem essa técnica de induzir a neuroplasticidade do cérebro da outra pessoa, que é essa capacidade de criar essas trilhas que você disse, através de algumas perguntas. Então, por exemplo, como seria, então, se você já tivesse alcançado uma relação saudável? O que você ia perceber de diferente? Trazendo essa imaginação. Através de imaginar, a mente cria esses novos caminhos neurais, essas trilhas. Vocês escutaram isso? Então, a gente estimula essa neuroplasticidade através de perguntas, através também do processo de hipnoterapia, trazendo a pessoa para um estado de relaxamento, para ela se visualizar nesse futuro, vivendo essa relação, percebendo como ela se sentiria, o que ela veria, como ela reagiria, o que ela ia ouvir, o que ela ia ouvir dentro da mente dela, o diálogo interno dela, né? O que ela ia se falar nesse momento em que ela estivesse vivendo uma relação saudável. Como que ela ia se sentir em relação a ela mesma? Como que estaria a autoestima dela nesse futuro, onde ela já estaria vivendo tudo, onde já teria acontecido um milagre? Eu lembro muito da lei da atração, que fala isso, que a lei da atração não é você falar porque atrair, você tem que sentir. Né? Então você foi falando disso, me lembrei muito disso, assim, que é essa experiência de você sentir a realidade. Isso, a PNL ajuda isso, a desenvolver esse sentir, porque pra mente, ela não distingue o que a gente está vivendo aqui na vida material ou o que a gente vive na nossa imaginação. Já fizeram testes com corredores que se ativa a mesma área do cérebro quando eles estão correndo ou quando eles estão lá imaginando que estão correndo. correndo. Gente, vocês escutaram isso?
Então é muito importante isso. O pensamento, ele tem muito poder, né? Isso. Aí a PNL vai direcionar esse pensamento, porque muitas vezes a gente pensa assim, ó, eu não quero viver mais uma relação em que a pessoa me traia. Quando eu digo não quero, a mente não computa esse não. Aí fica, quero viver uma relação em que a pessoa me trai. Então, na PNL a gente aprende que não pode falar não, que não pode falar sem, que tem que ser no positivo, que tem que ser no presente, como se eu já estivesse vivendo isso. Então, quando eu aprendo essa linguagem do cérebro que funciona para que eu atraia, você sente. Porque aí então eu quero viver uma relação com paz, eu quero viver uma relação em que a pessoa me respeita, eu quero viver uma relação em que eu me respeito também, em que a pessoa me ama, eu amo a pessoa, que é uma relação recíproca. E aí você vai desenvolvendo essa conexão neural com muitos detalhes. Então, pra gente criar, manifestar, atrair o que a gente quer, a gente também precisa ter clareza do que a gente quer. E aí a gente pode aumentar essa clareza, percebendo como são relações saudáveis, pesquisando como são relações saudáveis, observando outros casais que a gente admira e pensando, nossa, eu ia perguntar pra ela, assim, se ela podia dar uma dica prática, ela já deu, né? Vocês estão prestando atenção? Isso são dicas, assim, do que você pode fazer agora, né? Que é isso que você falou. Sim. Começar a ter casais de referência, saber o que eu quero, o que é importante pra mim, o que eu quero viver. Olha essa dica, gente. E você também tem um trabalho das partes, né, Vanessa, junto com a PNL sistêmica, assim, porque eu já fiz algumas sessões com ela, foi maravilhoso, indico. E eu percebo que você tem essa coisa do trabalho com as partes também, né? Conta um pouquinho de como que você insere isso dentro da PNL também. Sim. Esse trabalho com as partes é muito importante porque é como se conscientemente uma parte sua quer viver a relação saudável, mas inconscientemente outras partes não querem, porque elas acham perigoso, porque assim você não vai pertencer à sua família, porque assim elas acham que você vai perder alguma coisa. Então é como se tivesse um cabo de guerra dentro de você. E isso gasta muita energia. E é inconsciente, geralmente, né? Inconsciente. Você só pensa assim, eu quero viver uma relação saudável e eu não vivo. Por quê? Porque tem esse cabo de guerra interno. Olha só, e é isso, porque às vezes a gente tem consciência, né? A gente sabe, não, esse é abusivo, mas você vai lá e mesmo assim, você acha que é por causa desses mecanismos inconscientes? Sim, sempre os mecanismos inconscientes, porque a nossa mente inconsciente, imagina que a nossa mente fosse como um iceberg. Então, a mente inconsciente, ela é a parte de baixo do iceberg. Ela é muito mais forte, mais potente, antiga. Então, ela vai arrastar o resultado. Na verdade, não é o que você deseja conscientemente ou só com essa parte rasa do iceberg. Você precisa trazer essas outras partes do seu inconsciente para quererem o que você quer junto com você. Então, você precisa atualizar esses padrões internos para que todas as suas partes queiram ir na mesma direção, na direção da relação saudável. Então, quando você sentir que o resultado que você quer não está acontecendo na sua vida, tem que investigar as causas lá no fundo desse iceberg, no fundo do seu inconsciente. Porque se você não está vivendo o que você quer, alguma coisa lá não está condizente com isso. E aí atualiza isso, né? E assim, gente, vocês estão vendo que essa mulher tem muito conteúdo, né? E ela é muito generosa, trouxe várias dicas, várias informações aqui para esse podcast. E Vanessa, para quem quer continuar te acompanhando, né? Eu sei que lá no seu perfil tem um monte de conteúdo enriquecedor. Então conta para as pessoas como é que elas encontram você nas redes, né? Como é que vocês podem ter esse contato mais próximo. Tá. O meu Instagram é @VanessaBerzelloni. Eles vão colocar aqui, né? Porque Berzelloni, como vocês viram no começo, é bem difícil de falar. Mas então é só me seguir lá. Se vocês quiserem ter mais conteúdo de como descobrir, como manifestar na sua realidade aquilo que você deseja, como atrair uma relação saudável, como lidar com as suas emoções, como aprender a gostar mais de você mesma, de se valorizar, para que assim então você atraia relações amorosas, amizades, todas as relações ao seu redor condizentes com isso, com esse apreço que você tem por você mesma, com esse valor que você vê em você mesma. Vanessa, tem algum caso, né? A gente já tá se encaminhando pro final, mas assim, tem algum caso, um estudo de caso que você possa trazer? Assim, onde você acompanhou uma pessoa que queria um relacionamento e que através da técnica ela conseguiu esse resultado? Assim, teve algum caso que te chamou a atenção ou que você gostaria de trazer para deixar registrado aqui com a gente? Quando eu pensei nisso, o maior caso de sucesso realmente é o meu, no sentido de eu saber quantas crenças eu tive que limpar, quantos padrões eu tive que mudar, toda a trajetória de autotreinamento de novas habilidades para me relacionar, para chegar na relação que eu tenho hoje, que é muito saudável, em que eu me curo muito, que eu acabo me desenvolvendo, que eu vejo a minha luz brilhar mais, eu reconhecer quem eu sou mais nessa relação. E antes era totalmente contrário disso, e eu vejo também o quanto ele cresce
eu aplico as ferramentas nele também, né? Então, ele cresce como ser humano, a gente trata dessas dores da infância, ele se libertou já de várias dores, ele cresceu profissionalmente, aumentou o valor dos produtos. Então, a relação como um todo, a minha relação, foi elevada de patamar através da PNL. E eu também acompanhei uma amiga que estava para se separar. Ela me ligou e falou assim, não dá pra ser online, eu preciso ir na sua casa e fulano falou que vai sair de casa. E fulano já tinha saído e ido pra casa da mãe dele. Falei assim, o que é que tá acontecendo? Aí ela me contou a situação, que era uma situação muito pontual, em que, sabe aquelas briguinhas que vão aumentando de tamanho e viram uma coisa? Eu falei, tá, mas por quê? Aí fui aprofundando com ela, né? Qual crença dela tinha gerado esse comportamento nela e por que ela tinha recebido essa resposta do outro. E aí, como ela disse? Ela disse que ela estava se sentindo abandonada. Ela falou, estou me sentindo abandonada. Eu falei, então vamos lá. Qual foi a primeira vez que você se sentiu assim? Da onde que tá vindo essa emoção? Qual que é o pensamento? Qual que é a mensagem que essa emoção tá trazendo? Aí ela disse que eu não posso ser como eu sou, sem ter que fazer mais que pro outro, ou sem ter que pedir mais pro outro pra ser amada. Se eu só for quem eu sou, sem fazer nada além de ser quem eu sou, o outro vai me abandonar. Olha só. E aí a gente mudou essa crença e depois disso, uma semana depois os dois voltaram, estão juntos e muito felizes até hoje. E o crescimento, né, como pessoa e como casal também só aumentou. Então foi tipo drástico, né? Olha, vou me separar, mudar uma crença, vamos manter a relação. Olha só que maravilhoso e bem prático, né? Então se você se vê nessa situação que vai acumulando pequenas coisinhas, explode, que você não sabe o que vai acontecer, a PNL pode ser um auxílio muito grande. E assim, pra gente já se encaminhar pro final, tem alguma mensagem final que você queira deixar nesse podcast pra nossa audiência, pra quem tá assistindo a gente agora ou vai assistir depois? Gostaria de dizer que quem você é hoje, a forma com que você sente hoje, né, as dores que você está vivenciando, os padrões que você está vivenciando, eles não te definem. Eles são padrões que existem agora, mas que você pode escolher mudar. Que você, priorizando a você mesma e a busca pelo seu autodesenvolvimento e por amar você mesma, você buscar ferramentas que te auxiliem a curar esses padrões que estão gerando dor na sua vida, para que você possa viver uma vida de realização com você mesma, se apreciando, gostando de você, atraindo uma relação amorosa, saudável, consciente, que te faça crescer, que ilumine quem você é. Maravilhoso, que mensagem! E eu quero aproveitar esse momento assim que a gente está finalizando para te agradecer a sua presença aqui no Mais Mulher. Gostei muito de te receber aqui para a gente falar desse tema, que eu sei que é um tema muito relevante, principalmente para nós mulheres, né? Que a gente quer se relacionar bem, a gente quer. Então eu percebo a relevância e eu fico muito feliz de ser você a vir aqui para falar disso. Muito grata pela presença. Muito obrigada também, Eugênia, mais uma vez. Muito feliz em ser entrevistada por uma mulher maravilhosa, que eu admiro tanto, como você. Muito feliz por estar nesse programa, que é espaço para as mulheres, né? O quanto isso é importante. Sou muito grata mesmo por essa oportunidade, né? E eu quero agradecer você que está aí, a nossa audiência, sempre aqui acompanhando e marcando presença no Mais Mulher. E quero abrir as portas desse canal para você, que é a mulher, que tem um sonho de participar de um podcast, ou que quer alavancar o seu negócio, que quer mostrar quem você é, trazer o seu brilho para o mundo. Aqui está o contato da nossa equipe, da nossa produção. Venha brilhar aqui no Mais Mulher comigo. E eu convido você para conferir o programa que vai na semana que vem. Estamos sempre aqui com conteúdos relevantes nesse espaço feminino, seguro, que você pode sempre chamar de seu, Mais Mulher.